Olá, Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Matheus. Agora a gente vai começar a falar sobre o roteiro da entrevista, sobre essa área que eu tô querendo buscar. Por que você escolheu essa profissão? Falas do direito ou professora? Do direito, que Da envolve área do tanto a área direito, tá. dessa parte da educação também. Então tá certo. No direito eu escolhi ainda quando eu estava no segundo grau, porque na minha época se chamava segundo grau, primeiro grau e segundo grau, não era Sim. ensino médio. Mas enfim, eu sempre quis ir para a área das humanidades, isso eu tinha certo em mim. Na época de escolha eu tinha algumas dúvidas entre direito, psicologia e a área da educação. Certo. Até medicina eu pensei, né? Mas enfim, depois eu descartei. No terceiro ano, eu também tive na escola, a gente também teve ajuda de uma psicóloga para orientação profissional. A minha irmã já estava na faculdade de Direito, então eu acompanhava ela, aquilo que ela falava, e foi a faculdade que na época me despertou, né? Sim. Mas a área da educação nunca se afastou. Eu fiz a faculdade de Direito, mas a área da educação sempre teve bastante latente, sempre ao meu lado. Na faculdade de Direito, quando eu entrei, eu já comecei a trabalhar na área, então eu tive assim uma percepção bem ampla, né? Trabalhei com juiz no fórum, trabalhei na maior parte da graduação num escritório de advocacia que tinha várias áreas. Então comecei, claro, de uma forma bem simples, né? Levando o processo, essa parte só burocrática, mas depois, com o tempo, eu fui evoluindo, eu ajudava em pesquisas de casos, até desenvolvi algumas peças processuais. Então, na faculdade, eu tive, assim, essa experiência e a certeza, né, de que era a profissão que eu queria seguir. Sim. Me formei, fiz em 5 anos. Aí, quando eu me formei, eu já fiz a prova da ordem no último semestre da faculdade. Passei, então quando eu me formei, eu já tinha a carteirinha da OAB e já pude atuar. Ah, sim. No meu primeiro ano de formada, Matheus, eu atuei assim com algumas parcerias de advogados, mais como autônoma, em mais assim casos de família, alguma área civil, contratos, e trabalhei também durante a tarde na Câmara de Vereadores como assistente do presidente da Câmara, mas é uma área que eu não queria para mim. Depois, passado esse primeiro ano de formada, eu tive uma oportunidade para trabalhar no departamento jurídico de uma empresa de cobrança. E lá que foi o meu, digamos, a cereja do bolo da minha profissão. Foi onde eu fiquei por bastante tempo, né, atuando como advogada. E com, assim, muita relação com as pessoas, muito contato, muita comunicação, que sempre foi o que eu tinha afinidade. Né, que é uma das características também que me fez ir para a área do direito. E nessa empresa eu trabalhava junto também com colegas da área comercial, porque eles iam fechar um contrato com alguma empresa e eu ia junto para contar um pouco como funcionava o jurídico. Então era muito dinâmico e isso combinava muito comigo. Mas sempre o lado da educação ali, né, me despertando interesses e curiosidades. Certo. Como segunda pergunta, há quanto tempo você atuava nessa profissão? Eu fiquei atuando como advogada durante mais ou menos 9 anos. 9 anos, isso aí. Certo. Aí também que tem muita questão aqui que é repetitivo, mas alguém inspirou e eu acredito que seja sua irmã, né? A minha irmã, tive outras pessoas também do meu meio que, assim, de contatos que me inspiraram, mas sim, a minha irmã foi uma das pessoas que mais me inspirou. Eu vi o amor dela pela profissão e eu achava tudo aquilo que ela levava, nos contava, eu achava interessante e acreditei, né, na época que combinava comigo. Por minha parte, eu já também fui muito influenciado por parte do meu avô, né, que já foi procurador. Sim. Quarta pergunta, qual foi a sua trajetória profissional até aquele tempo? Assim, aí foi, tu acabou de falar, né? Isso, exatamente. Lá, passou por isso no primeiro momento, assim, então como autônoma, né, trabalhando em alguns processos da área de família e da área civil, em parceria com colegas advogados. E depois, passado o primeiro ano, depois de formada, né, trabalhando, que eu tive a oportunidade de entrar numa empresa de cobrança aqui de Caxias, na área jurídica. Eu coordenei o departamento jurídico e assim foi super bacana, porque embora seja cobrança, era muito dinâmico, porque não era só em Caxias, às vezes eu viajava, ia até para outros estados,
e muito contato assim com pessoas de empresas, com área comercial. Sim, sim. Então foi onde assim eu basicamente me fiz como profissional da área do direito. Ok. A quinta pergunta, como você enxerga o mercado de trabalho da profissão que você exercia, assim? Olha, hoje, como eu não atuo mais, que eu acabei fazendo uma transição de carreira para a área da educação, Certo. eu vou ser bem sincera, hoje eu não sei assim muito como está. O que eu percebo em contato com alunos do ensino médio, muitas pessoas têm assim uma tendência a ir para concurso público. E eu acho que o direito ele tem uma abertura muito grande. Sim, muito né? ampla. Ele é assim uma área assim que ele tem infinitas possibilidades e oportunidades. Tá? Acho que o concurso público, sim, ele é desafiador, porque dependendo do concurso que a pessoa deseja fazer, demanda mais tempo de estudo, um preparo maior, um investimento de tempo e gestão do tempo, porque às vezes a pessoa tem que trabalhar e estudar, né? Mas eu acho assim que em termos de concurso público dá uma estabilidade bem significativa. Certo. Há quem diga hoje que a área da advocacia, de certa forma, em algumas áreas está saturada, mas eu vejo que muito é o profissional que faz. Sim, sim, né? certo. Então, às vezes, imagino eu que começar sozinho seja mais difícil. Certo. E penso eu que hoje uma pessoa que se forma e vai começar a atuar como advogado ou advogada, talvez começar num escritório, numa empresa que já tem uma estrutura para fazer o seu nome, imagino que seja algo melhor, né? Para dar, pensando também em segurança financeira. Certo, tá? certo. Mas isso é a minha visão hoje, né? Não atuando. Sim. Né? Então, não, por isso que eu digo assim, talvez alguém que esteja atuando ou ingressando recentemente no mercado de trabalho tenha mais credibilidade. Mas certo. acho que começar talvez com alguém para fazer o nome, eu acho que seria uma boa opção. Certo. Naquela profissão que você atuava naquele momento, você considerava importante a formação continuada ou a atualização de conhecimento, assim, para fazer uma pós? Sempre, Matheus. A gente não para de estudar. Certo. Então, assim, ó, logo depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação em Direito Civil. Eu fiz um curso de 2 anos, que era uma escola de Porto Alegre que deu um curso aqui em Caxias. Funcionava no Cosmos Hotel, sexta de noite, sábado de manhã, que era um curso de aperfeiçoamento em todas as matérias, até língua portuguesa, porque também preparava para concurso público. Sim, sim. Então, assim, isso sempre, a gente não pode se desvincular do estudo, tá? E certo. outra questão também que eu sempre fui muito presente, inclusive na graduação, em seminário, semana acadêmica, cursos até em outras cidades voltados para estudante do direito, sempre. Sempre que eu tinha oportunidade e possibilidade eu ia. Aí como outro curso ainda da graduação seria essa área da educação, né? Sim. Que tu foi ingressar, né? Certo. Na 7ª pergunta fala assim, quais suas percepções em relação às perspectivas financeiras quando você atuava? Se era boa, era Sim, razoável? pra mim, assim, no primeiro ano, como eu atuei mais como autônoma, eu tinha um fixo, porque eu tinha um turno que eu trabalhava na Câmara de Vereadores, tá? Se eu fosse atuar somente como autônoma, ia ser meio instável. Sim. Porque eu dependia de clientes, né? Então cobrava, por exemplo, os honorários. Às vezes tinha aquele cliente que não pagava parcelado, então eu não tinha uma renda fixa. Sim. Por isso que para mim foi muito importante ter uma renda fixa. Né? Atuar nas empresas, né? Exatamente. Quando eu entrei na empresa para atuar no departamento jurídico, melhorou. Porque eu tinha um fixo e aí eu tinha também os valores que eu ganhava com os processos, as comissões que a gente chamava. Sim. Tinha meses que vinha mais comissões, era bem melhor, meses às vezes que dava uma baixa, mas eu sempre tinha, então ali me deu uma renda melhor, que eu consegui, inclusive, me organizar, me estruturar financeiramente. Que às vezes até fazia consultoria, né, com certas empresas por aí vai, e também tinha um extra que Exatamente, vinha, né? Isso aí, mas pra mim, né, da forma como eu lido com finança, até hoje, ter um fixo é bom, sabe? E isso é muito de cada pessoa, né? Mas para mim, todo esse tempo que eu tive junto um fixo, uma parte fixa e uma parte variável, para mim me ajudou bastante. Certo. Na sua visão, como são as oportunidades de trabalho regionais referente a essa
parte, assim, é boa? Vai no que estás achando, né? Porque, enfim, já faz um bom tempo que tu não estás atuando, mas enfim. Exatamente. Eu acho, assim, aquilo que eu comentei antes. Eu acho que para quem começa, né, na área do direito, se consegue começar com alguém, com uma estrutura que já está no mercado de trabalho, para a pessoa fazer o seu nome, ter experiência, eu acho que aí talvez seja um reforço. Certo. Eu acho que começar totalmente sozinho, eu acho que às vezes tem uma dificuldade maior, inclusive uma dificuldade financeira, até para captação de clientes, né? Porque tem que captar clientes. Certo. E aí como é que vai fazer o seu nome e ter ao mesmo tempo o seu sustento mensal? Sim. Aí como a nona pergunta faz e também não tem muito a ver agora com o que tu estás trabalhando, mas enfim, existe oportunidade de trabalho fora do país ou em outra região do Brasil que envolva essa área? Com certeza sim. Com certeza sim. Em outros países o que tem que ver é a questão de legislação, né? Então como é que funciona a legislação de determinado país para eu me inserir no mercado de trabalho em outro lugar que não seja o Brasil. Em outros estados, sem dúvida nenhuma, tanto na parte de concurso público, que daí a pessoa tem que acompanhar os concursos, né, da área jurídica, e também empresas, escritórios, certo. sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o direito sempre vai ter o mercado de trabalho. E como perfil do profissional, há habilidades específicas que devem ser desenvolvidas, assim, por exemplo, língua portuguesa, história, política, comunicação? Sem dúvida, exatamente. Toda essa parte da comunicação, seja comunicação falada, seja comunicação escrita. E a comunicação falada, porque tem toda a parte de argumentação, se for um advogado, numa audiência, para explicar para o cliente. Eu acho assim, muito importante, quando a gente vai conversar com o cliente, explicar da forma como o cliente vai entender. Certo. Então, olhar para aquele perfil do cliente, é uma linguagem mais acessível, eu vou usar uma linguagem mais acessível. Sim. É um cliente que já está inserido nesse meio jurídico, ok, eu posso usar uma linguagem jurídica. Mas acho que tem esse discernimento que não é o falar difícil. Sim. Né? É uma habilidade, a habilidade da escrita, porque tu vai entregar os processos escritos. Então, quando o promotor for ler, o advogado da outra parte, o juiz, eles têm que ler e tu tem que se comunicar de forma clara que faça entender o que tu tá pedindo, postulando naquele processo. Né? E tem uma outra habilidade, Matheus, que é a habilidade da escuta. Sim. Porque eu vou escutar o meu cliente, eu vou entender as necessidades e os anseios dele. Certo. Então, acho que é uma habilidade muito importante também. E a leitura, né? Que é, como a gente falou, do estudo constante, a leitura constante. Ok. E para finalizar, qual o conselho que você deixa para os jovens que pretendem seguir essa profissão? Bom, o conselho que eu deixo, quando entrar na faculdade, se possível, já começar a trabalhar na área. Sim, estagiar, né? Exatamente. Sabe, não perder a oportunidade. Por quê? A graduação, ela dá uma base teórica e em alguns momentos do curso, base prática também, porque a prática, ela é obrigatória. Mas no final, digamos assim, do meio para o final, se o aluno que está na graduação já começa a cursar direito e já se insere no mercado de trabalho do direito, dá uma outra visão. E se possível ainda, diversificar essa experiência. Em algum momento trabalhar com o juiz, num outro momento com o promotor, no cartório de um fórum, num tabelionato, num escritório. Eu acho que toda a base de experiência, inclusive, vai ajudar até para fazer a prova da ordem. E também para esse futuro profissional conhecer várias áreas e entender aquilo que quer. Eu acho que essa, assim, é, digamos, a cereja do bolo. É aquilo que vai dar realmente, que vai ser uma diferença bem significativa na profissão. Ok. Prazer, Cláudia, é isso. Muito prazer, Matheus. Sucesso!